tudo bem? Boa noite. Vamos começar a palestra aqui agora com o doutor César Roberto e o doutor Luciano Miranda. Serei o monitor do curso, né, de pós-graduação aqui, inclusive também deste debate. Então, quaisquer eventuais dúvidas, né, que forem surgindo aí nos comentários, eu vou repassando para vocês. Tudo bem? Ok, perfeito. Um pouco baixo o som. Podemos começar, então. Bom, doutor César, o senhor está me escutando bem? Estou ouvindo bem. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o senhor pela presença, por estar dividindo o seu conhecimento conosco. Eu sou promotor de justiça aqui no estado de Goiás, sou responsável pelas comarcas de Goianésia e Abadiânia. Falo isso porque talvez os nossos ouvintes, não acredito que o senhor conheça, mas acredito que os nossos ouvintes aqui de Goiás conheçam. Além de ser algo, nesse momento, para mim, muito importante, dividir esse espaço com o senhor, confesso que a minha vida acadêmica foi marcada pelos ensinamentos que o senhor me passou. Então, por isso, eu me sinto duplamente agradecido, tanto por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, quanto pelo ensinamento de vida que o senhor me passou, sem me conhecer, pela sua vida acadêmica. Então, primeiramente, esse agradecimento ele tem que ser posto. A obra do senhor, como um todo, é uma das mais densas, mais completas do direito brasileiro. Não é voltada única e exclusivamente para aquele manual para concurseiro. Quando você precisa de um aprofundamento, quando você precisa de substrato jurídico, é a obra em que a gente busca, é a obra em que a gente aprende, é a obra em que a gente sente segurança. Então, agradeço imensamente pelo trabalho que o senhor desenvolveu e desenvolve dentro do mundo jurídico. Posto isso, doutor, o currículo do senhor dispensa comentários, mestre, doutor, professor, escritor, tem um tratado de direito penal, para mim, um dos mais completos que se tem, que a gente pode ter acesso. E hoje o tema escolhido não poderia ser mais, digamos, desafiador, que é o pacote anticrime. Eu digo desafiador porque a gente está vendo aí reflexos da aprovação dessa lei, ou ainda hoje um debate acalorado no Supremo, não sei se já acabou, mas até hoje eu estava acompanhando, as coisas estavam interessantes, e tenho certeza que alguns outros pontos terão que ser levados também ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos no meu modo de ver, o pacote de crime foi uma colcha de retalhos que, às vezes, um dispositivo não se comunica com o outro e acaba gerando esse tipo de celeuma. Bom, não vou me estender, até mesmo porque quem é o professor aqui hoje é o senhor, e eu vou ficar aqui prestando muita atenção nos ensinamentos do senhor, professor. Então, a palavra é do senhor e, mais uma vez, os meus agradecimentos e muito obrigado. Obrigado, um prazer, uma satisfação. Também sou promotor de justiça, procurador de justiça aposentado. Temos muitas afinidades, né? Ministério Público e o magistério. Eu acho que o magistério, imagino também você é bastante jovem, também pode ser teu caso, mas para mim eu fiz várias coisas na vida, na verdade, né? Mas a mais gratificante para mim é o magistério superior. É o fato de você trabalhar com quantidade de alunos. Ao longo da vida eu tenho mais de 10 mil ex-alunos. E como tu, eu também, a gente direto ou indiretamente, querendo ou não querendo, a gente exerce influência na juventude. Milhares deles, né? Milhares. E é tão gratificante você poder influir positivamente, contribuir na formação dessas novas gerações, que eu sou filho de professora, minha mãe era professora, também falecida há muito tempo. Então, é realmente muito gratificante, muito prazeroso
dar aulas, lecionar, nós falamos no Sul, lecionar, o pessoal mais de cima falando em ensinar. De ensinar é um pouco pretencioso, a gente se esforça, mas não sabe se ensina, né? Mas eu brinco com meus amigos lá da Bahia, que falam, eu ensino, eu digo, olha, eu tento, né? Mas a gente nem sempre consegue. Mas, assim, para nós, com essa veia de magistério, de professor, e eu acho que vocês também aí, tu tá liderando uma rede, empreendendo, investindo, e além de virar uma atividade profissional, é, acima de tudo, gratificante. Gratificante exatamente para a gente visar a formação, a melhor orientação da juventude, né? E nem só de juventude, porque a gente acaba tendo alunos já muito além disso. Eu tive alunos aposentados, 60, 70 anos, inclusive, formados em outras áreas, médicos, médicas, sei lá. E o que você está fazendo aqui? Eu tenho o prazer de aprender, agora eu posso me dar o luxo de aprender um pouco de direito, é só satisfação, puro prazer. Outra médica lá acompanhando a filha, se eu não quero estimular, ela tem que vir, então vem sempre junto. E eu sou agradecido a Deus, de repente, por dar essa condição para a gente, né, de podermos ter essa atividade. É claro que o Ministério Público também é muito importante, muito interessante na nossa vida, carreira, instituição, tudo mais. A formação jurídica, mas o magistério em primeiro lugar, né? E eu fico feliz, de repente, que vocês, professores, tenham aceito o nosso trabalho. Eu vou liberar um pouco essa minha gravata, está mais à vontade. Sim. Eu também... Fica à vontade, doutor, fica à vontade. Melhor, viu? Então... Se aí está ruim, imagina aqui em Goiás. Mas eu estou em Brasília, né? Está aqui do lado, né? Está aqui do lado. É, bem pertinho, 200 quilômetros aí, e Brasília é tão quente, ou mais quente às vezes, do que Goiânia, né? Embora gaúcho, eu me sinto muito bem aqui, muita satisfação. Então, conversar com os alunos dessa alegria, já perceberam, né, que a gente gosta de fazer, e eu até me esqueci que tinha hoje, porque várias atividades agendadas, e eu não olhei a agenda hoje, eu tive ontem ainda. Aliás, ontem eu tive um debate, a ACM, a DCM, um site aí muito crítico, ele foi uma barra muito pesada, eu peguei muito pesado, falando desse julgamento que está tendo hoje, inclusive, né? Dessa liberação do ministro Marco Aurélio, do entendimento, e englobando uma série de coisas, de atuações, de atividades profissionais, do sistema judicial, do Supremo Tribunal Federal, etc. E foi, eu preciso rever esse negócio, tem que suprimir algumas coisas, fica publicado aí. Então, e agora com essas alterações todas, né, você imagina saindo uma lei em dezembro, tem o Tratado de Direito Penal, por exemplo, ele tem que ficar pronto em setembro, final de setembro tem que entregar para o editor, né, para janeiro sair a edição. Depois do Natal, dia 20 de dezembro, me liga, eu estou no Rio, olha, vai ter que alterar. Desculpa, não, vai ter que alterar, porque agora não tem jeito, a gente estava imprimindo, tem que sair até o dia 5, então 15 dias de fazer o trabalho, né? De alteração correndo. Então tem problemas. Não refletiu, não deu para refletir. Foi para fazer. Então, a nova edição de 2021, com mais reflexão, algumas correções, etc. Não que eu tenha mudado de ideia, nada, os conceitos são os mesmos, melhor desenvolvidos, né? Mas a primeira concepção que eu tive, assim, eu mantenho, né? Ali. Mas, professor, para falar para essa juventude, não sei se é a aula inaugural, está iniciando hoje o curso? É a nossa aula inaugural, professor. É hoje. O senhor é o carro-chefe do nosso curso. Vamos nos comprometer aí, né? Então, eu acho que a gente pode falar uns 45 minutos por aí, né? Sobre isso. Professor. Porque tem muita coisa, a gente tem falado 1h30, fala muito, é demais. Então, uns 45 minutos por aí, que a gente possa falar, 40 minutos, 50. Escolhi, acho que 2 temas para a gente tratar melhor, assim, para os alunos, principalmente o pessoal que está começando, que estão querendo advogar, querendo fazer concurso, enfim, trazendo algumas ideias apenas. Eu acho que a gente pode falar dessas inovações, ou pretensas inovações na legítima defesa, e sobre a pena de multa, que me pareceu significativo.
Ora, em termos de legítima defesa, eu tenho dito repetidamente que não mudou nada. A pretensa alteração trazida se trata de uma norma absolutamente desnecessária, inócua, supérflua e inútil. Ou seja, uma adjetivação para verificar qual é a contribuição que essa reforma penal trouxe, acrescentando um parágrafo único lá no artigo 25. Embora, alguns consideram até que a lei diz transitada em julgado a sentença condenatória, não. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo 25, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão, o risco de agressão à vítima de refém. Ora, isso aí é uma modalidade de legítima defesa de terceiro. Legítima defesa de terceiro está lá, consagrado no caput do artigo 25. Eu digo que a previsão da legítima defesa no nosso ordenamento jurídico, nesse artigo 25, ela é universal. Ela tem uma universal no sentido de abrangência. Ela abrange todas as hipóteses possíveis e imagináveis de uma situação de crime, que permite agir em legítima defesa. O cabo desse artigo diz: considere-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão a direito seu ou de outrem. Ora, essa definição, para mim, é intocável, é irretocável, é absolutamente desnecessária pela sua abrangência, porque ela consagra todas as espécies, todas as modalidades, todas as hipóteses possíveis para praticar a legítima defesa. Então, por quê? Nós, evidentemente, recebemos com surpresa isso, porque isso é uma grande inovação. Ele vem e diz, começa dizendo, observados os requisitos do caput. Acabou. Ele tem que observar tudo o que está escrito nesse artigo 225. E a colocação aí... Professor, eu gosto de dizer que o parágrafo único é o meu exemplo do caput. Trouxeram um exemplo. É uma das tantas possibilidades, né? Uma das milhares de possibilidades que o caput traz. Exatamente. Né? Pois bem, então, se fala muito... Não, mas ele fala em agressão ou risco... Pois é, e lá na legítima defesa diz atual ou iminente. E o que é iminente se não um risco de uma agressão? Agressão atual ou iminente, eu não vejo espaço para você encontrar entre iminência e risco de agressão. Sabe, mas o risco pode ser mais abrangente, pode ser. Pois bem, para mim, um risco de agressão será sempre a iminência da agressão. Eu não vejo o espaço, a necessidade de você tratar diferentemente essa hipótese. E mais, essa agressão, o risco da agressão, não é agressão no agente de segurança, como pode passar a primeira ideia. É agressão, o risco de agressão à vítima. A vítima do sequestro. A vítima de quem é refém, de que está retida. Ora, essa própria vítima já está sofrendo uma agressão atual, real, efetiva, que é a retenção como refém. Mas não é disso que se fala. Fala ainda além disso, né, possa trazer uma ameaça. E acontece que, num primeiro momento, os agentes de segurança imaginam que essa agressão seria para eles, para viabilizar a atividade que eles querem exercer. Pois bem, na realidade, nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar com agentes de segurança. De novidade mesmo, eu não vejo nada, absolutamente nada, a não ser um complicador. Por quê? Não pelo que diz, mas pelo que não diz, pelo que está implícito, né, professor? Está lá, ou seja, tem uma mensagem subliminar no texto, exatamente o que eles querem ler. Por quê? Nós vivemos numa sociedade altamente punitivista, a sociedade é punitivista, a violência leva a isso, a segurança pública das grandes cidades também exige isso, e a gente não se dá conta que a violência gera mais violência. Então, olha, nós temos o aumento da quantidade de assassinatos de pessoas marginais no sentido de periferia, de pobreza, de miséria, de comunidade, de favela.
Então, essas pessoas são as maiores vítimas do sistema, que sofrem. Qualquer alteração que você faça, ainda que pretenda melhorar, ela continua sendo vitimizada, continua sendo piorada. Então, o que acontece? Então, essa mensagem subliminar que passa para os agentes de segurança, eles têm a impressão, a sensação que estão autorizados a matar, que eles têm mais facilidade, que a previsão legal lhes autoriza, que agora, então, estão legitimados. E essa violência, que já era muito grande nas grandes cidades, nas grandes capitais, ela só piorou, ela aumentou, porque a sensação que se tem, falsa, equivocada, errônea, que qualquer coisa que se fizer, eles agora estão protegidos. E se passa uma mensagem oficial a partir do Palácio do Planalto, que a polícia pode matar. O imbecil do governador assume o poder no Rio de Janeiro e sai passeando de helicóptero e apontando rifle para as comunidades, mandando atirar, determinando atirar na cabecinha. Isso é um imbecil, isso é um maluco, é um doido, mas um cidadão que é um juiz, que assume o poder e pensa que é o soberano. Esta sensação de violência, de revolta, agora ele está sentindo na pele a dificuldade. Então, os abusos não têm limite. E a polícia ostensiva, principalmente, já era abusiva. A gente sabe que é difícil policiamento nas grandes capitais. É difícil no dia a dia da polícia fardada, uniformizada. Infelizmente, no Brasil, é fardada. Farda e uniforme são coisas diferentes. O fato de ser auxiliar do exército, de serem militares, piora ainda mais as coisas. Eles têm outro preparo. Mas não é essa a questão. A questão, então, que aquilo que já era ruim, que já era péssimo, que era ultrapassado, que era abusivo, que era criminoso, piorou. Aumentou com isso. Com essa sensação, com essa falsa mensagem subliminar, tanto que os assassinatos de pobres, de miseráveis, de pessoas humildes, de pessoas simples, nas grandes capitais, aumentou consideravelmente. Chegou a aumentar quase 40% em São Paulo e Rio. De verdadeiros assassinatos que a gente tem visto na televisão. Todo dia, em tudo que é lugar, tem um celular ligado. E eles pretendem justificar. Eu só tenho uma questão que eu não sei quem é o mais culpado. Se é quem puxa o gatilho ou é quem ordena. Quem dá instrução, quem dá policiamento. Porque o sujeito mais truculento é o melhor policial, no conceito deles. Então, isso motiva a eles piorarem. E essa preocupação, evidentemente, distancia a polícia da comunidade, polícia do Estado, polícia nossa, que precisa nos proteger, e são antagônicos. Então, eles vivem numa outra realidade e estão preparados para matar. Então, essa violência chegou ao ponto do Supremo Tribunal Federal ter que proibir que, nesse período, as forças policiais do Rio de Janeiro entrassem na favela. Veja a que ponto nós chegamos. As favelas que ganharam o nome bonitinho foi criativa. O brasileiro é muito criativo, né? São comunidade favelada, comunidade miserável, os pobres, os de sempre, né? Pois bem, o Estado os abandonou há muito tempo. Deveria estar presente, mas o Estado não comparece na favela, não comparece no morro, nunca, a não ser com a polícia. Não tem saúde, não tem medicação, não tem segurança, não tem correio, não tem energia, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. O Estado só chega lá para bater ou matar. Então, esse é um problema crônico, grave, assim, terrível do país, da sociedade, porque, de um modo geral, a sociedade não enxerga essa pobreza, considera culpado, e são automaticamente culpados, porque normalmente essa violência acontece lá, nessas áreas. Você não vê esse tipo de violência, esse tipo de abordagem nos jardins de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana, etc. Porque é diferente. A polícia sabe que é diferente. Ela chega diferente. Não age dessa forma. Então, esses assassinatos, assim, brutais, entristecem a gente, entristecem todo mundo. E as pessoas vão se acostumando. É mais uma vítima, é mais um pobre, só dá em pobre, só dá nos outros.
é só nos outros, está lá no morro. Eles não se dão conta que isso está no asfalto, isso está vindo para cá, está ocorrendo em qualquer lugar, e qualquer um pode ser vítima dessa violência desnecessária, sem motivação, sem prática de crime nenhum. E por quê? E esses, quando eventualmente são pegos nas melhores áreas das cidades, das capitais, eles são desovados também lá no morro, lá na favela, lá na miséria. Por quê? Tinha passagem pela polícia. O que é isso? Passagem pela polícia. Se você registrar uma ocorrência da polícia, tem passagem na polícia. Se você perder o documento para registrar lá, tem passagem na polícia. Se tiver um acidente de trânsito. E isso parece que a sociedade tem como justificado a morte. Então, essa concepção equivocada, nossa, da sociedade, das nossas famílias, da nossa gente, do pessoal das boas áreas, não tem como você admitir. Então, é preciso uma reflexão, é preciso uma revisão de conceito. Nossa, nós, sociedade, nós que temos aquele sentimento punitivista de achar que bandido bom é bandido morto, que pobre tem que morrer, que afinal de contas aconteceu lá porque ele deve alguma coisa. Então, esses conceitos, essas coisas que nós não temos como mudar na universidade. Como eu disse no início, a sociedade é punitivista. E ela é assim. Então, você pega uma sociedade que nasce assim, que vem em casa com seus pais, criança ainda, pré-adolescente e adolescente, e vão para a universidade. Foi esse sentimento já formado. E nós, na universidade, como professores, nós temos no máximo 2 anos de direito penal, processo penal, e não temos criminologia, não temos sociologia, não temos filosofia. Então, essa estrutura, esse sentimento dessas pessoas sai de lá pior do que entrou. Porque eles continuam com o pensamento punitivista como sempre, e os professores mais humanistas não têm tempo e nem cadeiras suficientes para mudar esse sentimento, essa sensação. O que acaba acontecendo? Esses meninos, essas meninas mesmo que entram com esse sentimento e pioram lá e adquirem algum conhecimento técnico, nada de humanismo, nada de direito penal garantista, nada de processo penal, nada de economia, nada disso. De repente viram juízes e promotores. Eles já eram assim, deformados, de origem, nas nossas famílias, nas nossas casas. Sai assim, não tem tempo. E daí como é que se vai esperar uma interpretação melhor? Então, não é culpa desse ou daquele juiz, desse ou daquele promotor, ou desse ou daquele profissional, nada. É a sociedade como um todo. Né? E nós, numa sociedade que poderia ser um paraíso, um país maravilhoso, com extensão imensa, com riquezas mil, vivemos numa miséria dessa, uma pobreza dessa forma. A gente precisa rever, refletir, repensar a sociedade, nós como um todo, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos alunos, para a gente trazer. Então, essa licença subliminar que tem aqui piorou a condição do policial, piorou, agravou ainda mais aquela violência que já era intolerável, ela ficou muito pior. Exatamente porque eles esquecem que aquele parágrafo que veio ali diz no começo, observados os requisitos, todos os requisitos do caput. Ou seja, ele não tem a menor noção do uso moderado dos meios necessários. Para começar, ele não sabe o que é meio necessário. Na concepção do policial ostensivo, ele está achando que o meio necessário é armamento de fogo. Esse é o meio necessário. Em qualquer circunstância. Ele pode ser necessário, é necessário para ele trabalhar, para andar por aí, mas não para usá-lo com frequência, com a finalidade fatal. Então, essa necessidade, essa interpretação equivocada, que vem do policiamento, de quem dá o policiamento, porque esse, você vai verificar na prática, é sempre um sujeito truculento. É um cabo qualquer, é um sargentão, é um tenente, um capitão, que vai dar o policiamento. E também tem essa visão. Então, eu quero dizer, mas agora a gente está matando muito, mas também está matando muito policial de lógico. Quanto mais a polícia matar, mais policial vai morrer. É uma guerra. Então, quando eles são despreparados, eles sabem que eles vão morrer, que eles estão destinados a isso, eles revidam. Revidam, sim. Então, acaba acontecendo também quantos policiais, bons policiais, aí, de repente, morrendo, assassinados, com excesso de violência, provocado também pela própria polícia, que
se excede muito. Então, essa guerra declarada é ruim para todo mundo. É ruim para as forças públicas, para as forças policiais, que também são humanos, que também têm famílias, que têm uma formação um pouco deturpada, e no embate, no combate, normalmente com as periferias. Então, essa é uma visão mais sociológica da história do que eu estou querendo falar. Mas eu quero trazer, professor, um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, começo desse ano. Eu estava começando essas histórias, estava retornando, esse projeto já estava aprovado, estava retornando o professor lá na zona sul do Rio de Janeiro, retornando um professor com um carrinho, porcariazinho, esses de classe simples, bem simples e usado, velho. E estava dentro ele, um professor de música, a sua esposa, a empregada e uma criancinha. Foram metralhados por 11 policiais na passagem, assim, 11 deram mais de 80 tiros, dito no dia. Depois foi constatado, e daí informado, que foram quase 200. 11 policiais armados de rifle, de armas de repetição, gratuitamente. O comandante, mais grave, depois, umas 2, 3 horas depois, ele veio à provisão. Eles agiram legitimamente, usaram moderadamente os meios necessários, que estavam perseguindo alguém e, na verdade, confundiram o carro. Ainda que não tivesse confundido o carro, que uso moderado dos meios, os 11 policiais fazem descarregando dezenas e dezenas de tiros em cima de alguém que nem percebeu que estava sendo assassinado. Onde é que está o uso moderado? Onde estão os meios necessários? Então, essas justificativas são justificativas que trazem sempre. E essas coisas, da forma como foi vista, tem mais um problema. É mais uma estatística que vai ser engrossada, de mais um fato, que sequer serão denunciados. Esses fatos de abordagem resistidas, etc., essa forma de ver, essa certa cumplicidade que tem as forças públicas com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, é péssimo. Por quê? O Ministério Público está sendo conivente em muitas circunstâncias nessas grandes cidades, na medida em que sequer denuncia. Não é o Ministério Público que tem que fazer esse julgamento. Enquanto o Ministério Público estiver fazendo assim, assinando embaixo, subscrevendo, só tem a tendência a aumentar. Eu não estou dizendo que isso acontece em todos os fatos, em todas as circunstâncias, mas acontece em grande medida, em grande quantidade, no dia a dia das grandes capitais. É diferente a tua Goiânia, é diferente ainda a minha Porto Alegre, que é muito violento também. Goiânia também está violenta, mas é muito pior no Rio e São Paulo. Então, esse tipo de coisa é preciso parar para refletir. Pelo menos tem que haver denúncia. Eu não posso simplesmente pegar e arquivar tudo que aparece. E tem mais um problema. Polícia Militar tem Tribunal Militar. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul. Eu não sei, Goiânia eu acho que não tem, mas Minas Gerais também tem. É onde são julgados. Embora o homicídio, em determinadas circunstâncias, acabe indo para a justiça comum. Então, é preocupante, sim. Esse tipo de coisa só sabe agravar. E as polícias ostensivas, inclusive a Polícia Civil, mas o policiamento ostensivo tem gente preparada, adequada, treinada para enfrentar esse tipo de situação. Eu me lembro mais ou menos desse período, o senhor deve lembrar também, final do ano passado, pouco antes, houve um sequestro lá na ponte Rio-Niterói. O cidadão maluco lá sequestrou, atravessou o ônibus lá, o coletivo que era, e chegou as forças de segurança todas. Pois bem, e lá, naquele caso, se negociou, porque tem alguém preparado para fazer a negociação, alguém negociando, enfim, até o momento, a exaustão, quando chegou um determinado momento, o comandante disse assim, prismático, tem mais jeito, manda bala, já atirou, deu um tiro, matou o sujeito. Isto é normal, isto é o final, é a negociação à exaustão. Você não pode chegar matando simplesmente, não pode chegar atirando. E ali era na ponte Rio-Niterói, certamente se fosse lá na favela, teria sido muito pior, teria sido de imediato. Então é só para dar um exemplo positivo. Claro que tem o fato negativo de ter tido a necessidade de matar o cidadão, mas se negociou, se tentou
preservar todas as vidas, inclusive do infrator, mas que não deu. E daí desce um imbecil pior, né? Chega de helicóptero, festejando, como se aquilo fosse uma festa. É uma coisa absolutamente lamentável que venha um ex-juiz como governador fazendo como se estivesse ganhando a Copa do Mundo, né? Então, isso é lamentável. Então, esse tipo de comportamento das nossas autoridades, dos nossos comandantes, governantes, etc., não pode ser. Mesmo o cidadão que andou em Angra por lá, passeando em cima das casas e mandando atirar. E ele mostrando horrível também. Então, essas coisas não vão bem, não recomendam bem. Enfim, eu digo que muito disso se deve exatamente a esse pacote anticrime. Sem esquecer que o pacote anticrime aprovado, que a gente critica, que uma lei tem coisas boas, realmente, tem coisas muito ruins, mas não é sequer próximo, parente daquele pacote anticrime que foi aprovado na rua lá em São Paulo, lembra? Pois bem, diz que teve 2,5 milhões aprovando contra a corrupção. Está errado. Está errado. 2 erros. Em primeiro lugar, não são 2,5 milhões que são contra a corrupção. Na realidade, nós somos muito mais que isso. Nós somos 200 milhões de pessoas contra a corrupção. Só os corruptos são a favor da corrupção. A sociedade brasileira como um todo é contra a corrupção. O que a sociedade não aceita é o abuso, o despropósito, é a metodologia adotada pela Lava Jato. Nós criticamos duramente, não a Lava Jato em si, mas a metodologia utilizada. É o desrespeito às garantias fundamentais, é o desrespeito aos direitos do cidadão, é a violência que se pratica pela simples violência para condenar alguém. Chegaram até a admitir que se prende para delatar, se prende para forçar a delação, porque é melhor. Então, esse tipo de coisa, pelo menos esse pacote, não foi aprovado. Por quê? Aqueles 2,5 milhões que assinaram, subscreveram, eles não sabem o conteúdo. Eles não sabiam, não tinham noção que seria o tal pacote, que seria o tal combate contra a corrupção. Então, por isso houve os desvarios, as desmedidas. Então, graças a Deus, isso aí foi por lixo, como foi por lixo o cidadão, como foi por lixo as propostas dele mais graves lá no Congresso Nacional. Mas, enfim, uma roupagem, uma visão um pouquinho assim superficial a respeito das consequências desta previsãozinha, que piorou, simplesmente piorou o tratamento, a ação, a manifestação da autoridade pública. Mas eu queria tratar sobre um outro aspecto que eu acho extremamente importante, que é a respeito da pena de multa. A pena de multa para os alunos, são alunos formados em nível de pós-graduação, né? Extensão. Perfeito, isso. Curso. Isso. Extensão. Isso. Acontece que, em relação à pena de multa, e é um tema que eu me interessa tratar muito, porque há 25 anos eu vinha batendo numa tecla errada, ou melhor, a tecla que eu batia não era ouvida, sobre a competência para executar a pena de multa. Eu sempre sustentei que a competência era da Vara de Execuções Penais. Mas falando para alunos que estão estudando, estão se preparando para aí, vamos fazer uma introdução, então, nesse aspecto de pena de multa. Ocorre que a reforma penal de 1984 alterou o sistema de combinação de penas. Até então, em cada tipo penal estava se previsto pena de tanto a tanto de prisão e multa de tanto a tantos reais, cruzeiros, etc. Em cada tipo penal que fosse combinado a pena de multa. Mas a reforma penal de 84 acabou com isso. Tirou, afastou a gravidade do crime e a tipificação em cada tipo penal, acrescentando a pena de multa. E criou um capítulo próprio para o sistema. Adotou o sistema Dias-Multa, que repetindo sucintamente aí para eles, que é o sistema genuinamente brasileiro. O sistema Dias-Multa nunca foi nórdico, ao contrário do que disseram, inclusive, por exposição de motivos. A própria professora Antila Anchieri,
nórdica, vem e diz que o sistema Dias-Multa não é nórdico, ao contrário do que afirmaram. Na realidade, é genuinamente brasileiro, porque eles atribuem, os nossos brasileiros antigos aqui do século passado, falavam que era um sistema nórdico, porque o projeto de 1916 do Sueco Tirran teria criado o dito sistema Dias-Multa. No entanto, se você for olhar no artigo 55 do Código Brasileiro, Código Criminal do Império, de 1830, lá, quase um século antes desse projeto, já estava o Dias-Multa. Então, ele é brasileiro. E essa adoção desse sistema Dias-Multa tem um grande achado. Na verdade, as modernas legislações estão adotando um sistema parecido. E, para nós, glorioso, a gente quase não cria nada, quando cria, a gente nega a paternidade. Então, esse sistema Dias-Multa, na realidade, trouxe uma forma diferenciada para aplicar a pena de multa. Ao invés de estar lá no tipo penal, como disse, criou uns artigos, um capítulo, não chega a ser um capítulo, são seções dentro do capítulo. Está concentrado mais no artigo 49, e o artigo 58 e o artigo 69. 49 a 52, mas eles são simples, normas procedimentais. 49 a 69, então, onde está a pena de multa. 49, 58, 60. A pena de multa está ali. E a gente tem, então, um novo sistema que estabelece quantidade de dias multa e valor do dia multa, dependendo da gravidade do crime, as circunstâncias que aconteceu, a situação econômica do condenado. Então, é em cima disso que se vai trabalhar com a aplicação do dia multa. Pois bem, acontece que nós temos uma dificuldade a trazer, porque nós tínhamos antes no Código, o artigo 51 do Código Penal, inclusive da reforma penal, que permitia, quando aplicasse a pena de multa e o réu não pagasse a multa, seria convertido em prisão. Ora, a multa antes da reforma penal de 84, e logo depois também, continuou sendo pequena, quase insignificante. E quem não poderia pagar a pena de multa é o pobre, é o de sempre. É o destinatário da lei penal, como réu. Então, ele não podia pagar, porque não tinha como pagar, ia para a prisão. Então, o legislador lá de 96, com a lei 9.268, percebendo essa gravidade de converter pena de multa não paga em prisão, ele alterou o artigo 51. Ora, se não paga a multa, quem não tem como pagar. E quem não tem como pagar é o destinatário do direito penal, o pobre lá do miserável de sempre, né? Ora, então a lei veio, a lei 9.268 alterou esse artigo 51, dizendo assim, que transitada em julgada a condenação, a multa será considerada dívida de valor e será aplicada às normas relativas à dívida ativa. A partir dessa lei de 96, doutrina e jurisprudência passaram a entender majoritariamente, humilhantemente majoritária, eu diria, que essa competência para executar a pena de multa seria da vara da Fazenda Pública. Eu digo humilhantemente majoritária porque eu sou da minoritária. Eu fiquei sustentando que nada mudou. Porque essa lei 9.268 só estabeleceu essa diferença, considerando dívida de valor, para evitar que a multa não paga fosse convertida em prisão. Só por isso. Só isso. Mas a brasileirada não percebeu. E o Ministério Público, que você me perdoa também, o Ministério Público, como eu fui, com muito trabalho, defendeu uma tese. Não, agora a pena de multa é dívida de valor. Dívida de valor não pode ser convertida em prisão e não pode ser executada na vara de execução penal. Tem que ser da vara da Fazenda Pública. E ainda escrito em dívida pública. Eu trabalhei um ano na vara de execução penal em Porto Alegre, quando fui promovido para a capital. Era um absurdo, tinha o titular e eu cheguei para ajudar. Então, todos os dias, lá, 30 anos atrás, chegava com um carrinho de mão, cheio de processos para cada um. E se você não conseguir dar conta daqueles processos todos naquele dia, no dia seguinte era outro igual. Você não podia perder um dia, não tinha como, porque era excesso de coisa. Então, é compreensível que o Ministério Público tenha querido se livrar disso.
Até porque as multas eram muito pequenas, não dava lucro, não dava resultado. Então, manda para a Fazenda Pública. Eu digo, não é a competência da Fazenda Pública. Explica lá toda a minha teoria, que se conhece, né? Tudo bem, perdi. Mas eu continuei sempre sustentando a mesma coisa. Porque eles não se deram conta de duas coisas básicas. Em primeiro lugar, que a pena de multa, que a lei veio, em 1268, veio só para evitar a prisão, a conversão em prisão. Em segundo lugar, que o fato de dizer que ela é considerada dinheiro de valor não transforma isso em débito do crédito tributário. Ora, além de ir para lá e escrever em dívida ativa. Mas não tem sentido. Falei que o procurador da Fazenda, quem pode pedir a inscrição de dívida ativa é o procurador da Fazenda. Isso eu não posso pedir, porque não é tributário. Porque não tem previsão legal, eu tenho números clausos aqui, o que eu posso pedir para escrever em dívida ativa. E multa penal não tem. Não deu. Pois bem, então, superado essa dificuldade, veio essa lei tratando diferentemente. Por quê? E manteve exatamente a mesma redação do artigo 51. Diz assim, transitada e julgada a condenação, a multa será considerada dívida de valor. Manteve e será executada perante o juiz de execução criminal. E o Ministério Público, claro, correspondia trabalhar naquela marca. Olha, rapaz, eu digo, olha, o autor desse projeto, o assessor dele, deve ter sido meu aluno, ou estudou nos meus livros, porque o cara veio dizer exatamente o que eu sempre disse que era, né? Pois bem, daí nós temos, então, agora muito clara que a razão é essa. E o mais interessante é que ele manteve, fez questão de manter. Transitado julgado será considerado dinheiro de valor. Manteve a mesma coisa. Só acrescentou uma locução. Será executado perante o juiz da execução penal. Pois bem, e quem escrever em dívida ativa, para quem está estudando aí, meu Deus do céu, qual é a finalidade por que o Estado inscreve seus créditos tributários em dívida ativa? Só tem uma finalidade. Só. Como é que a gente executa um crédito no judiciário? Ou se tem uma ação de conhecimento que você chega e ganha sentença final, os caras recorrem até a exaustão, daí tu tem transitório julgado, você executa aquele título judicial. Ou então se tem um título extrajudicial, cheque, promissório, letra de câmbio, etc, etc. Ou seja, a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, além de ferrar com o sujeito, tem a finalidade de poder ser executada. Ou seja, o Estado pega uma certidão da inscrição em dívida ativa, esse é o título judicial que vai executar. E não tem como executar diferente. O Estado não pode cobrar assim, está aqui, está devendo tanto. Não tem. Precisa ser executado judicialmente, se não pagar voluntariamente. E a forma de executar é a certidão de inscrição em dívida ativa, que é um título de crédito extrajudicial. Pois bem, então essas circunstâncias, para mim, são extremamente importantes. E para... Eu tenho tempo ainda? Tem. Então, para você executar, você tem que cobrar. O cara não paga. Tem sim. Bom, está escrito, então, o indivíduo tem que executar a pena de multa. Como é que se faz a execução da pena de multa? Parecido com a execução da pena. Mas antes disso, tu tem que aplicar essa pena de multa, fazer o cálculo da multa, para depois executar. Então, tem que fazer a chamada dosimetria da pena de multa. Esse é o problema. Só que o pessoal não se deu conta que o cálculo da pena de multa não é igual ao cálculo da pena de prisão. A elaboração da dosimetria é diferente daquela prevista no artigo 68 do Código Penal. Tem o seu próprio sistema. Por isso que a gente fala em sistema Dias-Multa. Não é só a previsão lá da pena convertida em Dias-Multa. Tem um sistema próprio que tem a sua forma de execução. Ou seja, para os alunos que estão chegando aí, nós temos o artigo 68 do Código Penal, que diz exatamente como é que você faz o cálculo da pena de multa. Diz primeiro, em 3 fases, sistema trifásico, não vou ficar falando disso lá aquela disputa do Hungria, tá. Bom,
esse sistema trifásico. Na primeira fase, o juiz do cálculo da pena de multa examina as circunstâncias judiciais do artigo 59, que não vou ficar repetindo aqui, que está lá, está no tratado desenvolvido, em qualquer lugar está escrito aí. E ali você encontra a pena base. É a primeira fase desse cálculo, encontrar a pena base, examinando as chamadas circunstâncias judiciais. A partir daí, passa para a segunda fase, que pode não existir, que é o exame das agravantes e as atenuantes, que estão previstos no artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. Se houver, você faz esse cálculo, segunda fase, e depois passaria para a terceira fase, o exame das majorantes e minorantes. Majorantes e minorantes, pessoal, e causas de aumento e diminuição são a mesma coisa, é sinônimo. Então, essa seria a terceira fase. Falando em sinônimo, que me permito fazer uma digressão aqui a respeito, que são alunos que estão no lato senso, né? Nem é, não, é aperfeiçoamento, né? Extensão. É o seguinte, é preciso distinguir, eu gosto muito, você sabe disso, da tecnologia adequada. Você não pode confundir, por exemplo, qualificadora com majorante. Crime qualificado é uma coisa, crime majorado é outro. E muitos dos nossos doutrinadores não fazem essa distinção adequadamente. Tinha um que para ele era a mesma coisa, inclusive, que já morreu há bastante tempo, que é o Mirabete. Qualificadora é uma coisa e majorante é outra coisa, completamente diferente. Como elas são qualificadas, são colocadas em lugares distintos, para dar uma explicação para os alunos. É o seguinte, por que eu digo que a qualificadora é completamente diferente de uma majorante? Que elas não são a mesma coisa, embora exasperem a pena. O que acontece? A qualificadora, na realidade, ela é um novo tipo penal. Por exemplo, um furto simples, furto qualificado, pena de 1 a 4, o furto simples, o furto qualificado parece que é de 2 a 8. Veja, então o crime qualificado, o tipo qualificado é um outro tipo penal, é um novo crime, é um tipo derivado. Por quê? Porque tem limites mínimo e máximo previsto para o tipo penal. Essa é uma diferença fundamental. Não pode ser confundido com a majorante. Por quê? Porque no cálculo da pena do crime qualificado, ele não vai começar lá do crime simples e fazer essa progressão. Não, ele vai começar da pena prevista para o crime qualificado. Em vez de 1 a 4 anos do furto simples, já começa no 2. E em cima disso vai fazer o cálculo das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes e das causas de aumento e diminuição da majorante ou minorante. Majorante e minorante, repetindo, são sinônimos as majorantes e minorantes são sinônimos de causa de aumento. A majorante e a minorante da causa de diminuição. Essas são sinônimos, é a mesma coisa. Então, eu tenho que distinguir a qualificadora da majorante, que são tipos diferentes. Da mesma forma, eu tenho que distinguir também, e são as agravantes e atenuantes, que não se confunde com causa de aumento ou de diminuição. Por quê? Veja o seguinte, nós temos as agravantes e atenuantes, previstas lá nos artigos 61, 62, 65 e 66, elas não dizem a quantidade de aumento ou de diminuição. Só dizem nas agravantes que são causas que sempre aumentam a pena. Esse sempre, doutrina e jurisprudência, nunca esquece dele. Agora, as atenuantes são causas que sempre diminuem a pena, sempre atenuem a pena. Nessa hipótese, eles esquecem muitas vezes, porque eles dizem que não pode baixar do mínimo previsto, do mínimo combinado. Eu penso diferente, né? Mas, enfim, então, veja, agravantes e atenuantes não têm a quantidade de aumento, nem tem a quantidade de diminuição. Aumenta um determinado percentual, com prudência, etc. Vou falar. Agora, quando se fala em causas de aumento e de diminuição, que são majorantes ou minorantes, elas são diferentes. Elas não são um novo tipo penal, como diz que é lá o crime qualificado, por exemplo, tem limite mínimo e máximo no próprio tipo penal. Esta majorante, ela vai dizer que a pena será aumentada de tanto a tanto. O mínimo de 6 meses.
De 6 meses a metade, por exemplo. De 6 meses a 1/3. De 1/3 até metade. De 1/3 até 2/3. De metade até 2/3. Então, ela tem uma quantidade de limite de aumento. Né? Pois bem, esse aumento, essa quantidade de aumento que tem limite mínimo e máximo, às vezes ele é fixo, que é ruim para a dosimetria da pena. Então, essas majorantes e minorantes são completamente diferentes da qualificadora. Mas elas têm uma outra diferença. Por exemplo, como é que eu vou fazer para estabelecer uma graduação entre a pena base, eu tenho agravante, eu tenho majorante, tem atenuante e tem minorante. Vamos ficar com a majorante. Com essa majorante, para mim, na minha avaliação, como ela tem um limite, e esse limite mínimo é de 1/6, normalmente ela é de 1/3 a 2/3, de 1/3 até metade, mas nós vamos encontrar também de 1/6 até metade, até 1/3, enfim. Então, como ela tem um limite, professor, eu digo, olha, a agravante e atenuante, ela também tem limite. Eu não posso, com uma agravante, ultrapassar o limite de quando começa a causa de aumento. Ora, por quê? Porque senão eu vou equiparar a agravante com uma causa de aumento. E elas têm potencial diferente, combinação diferente, gravidade diferente. Senão seria a mesma coisa, e não são. Então, eu questiono muito isso aí. Eu sei que respeitar aquele limite. Quando começa o mínimo da causa de aumento, é um marco. Então, a agravante não pode passar desse marco, senão você vai se confundir com a causa de aumento. No máximo, para ser didático, é chegar no limite. No mesmo limite começaria a agravante, que começaria a causa de aumento. Então, a agravante pode ir até quando começa uma causa de aumento. Então, mas pode significar mesmo? Eu acho que pode, é limite. Por quê? É tão grave que chega ao início de uma agravante, início de uma causa de aumento. Que é uma forma, um critério. Onde é que está escrito? Não está escrito em nenhum lugar, está aqui. Mas como o direito é sistematizado, ele é sistemático, você vai encontrar, pega e compara as causas agravantes e as causas especiais de aumento, as causas de aumento, que são as majorantes. E tu vais verificar que eles têm um confinamento, tem um ponto de encontro. Nesse ponto de encontro é limite, é território inimigo. Como a agravante chegou aqui, quando começa normalmente as causas de aumento, ela não pode ir, não deve ir. Então, a tecnicamente correta é não chegar ali. Então, não é obedecido de um modo geral pelo judiciário. No dia a dia, normalmente eles não enxergam isso aqui. Não aparece. Também praticamente ninguém fala, né, professor? Praticamente não se fala nisso. Mas, na realidade, existem essas diferenças. Pois bem, então nós temos essa circunstância. Quando estão trabalhando para dosagem de pena, vamos fazer Poxa vida, passou rápido. Vamos fazer o cálculo rapidamente lá do trifásico, sistema trifásico da pena de multa. Me espichei demais. Olha o seguinte, então estou dizendo que o sistema de multa também exige a aplicação de uma forma trifásica. Mas o sistema próprio do sistema de multa, e não aquele do artigo 68 do Código Penal, que é das penas de prisões. O pessoal procura usar lá. Não existe pena intermediária dessa forma prevista que tem lá das agravantes e atenuantes. Pois bem, então na primeira fase disso aí, na primeira fase da aplicação da pena de multa, está no caput do artigo 49 do Código Penal. Nesse artigo 49, está escrito lá, a quantidade de dias multa. Então, na primeira fase da dosimetria da pena de multa, nós vamos ter que buscar a quantidade de dias multa. E isso está no caput do artigo 49, perdão. Então, a primeira fase, para encontrar a quantidade de dias multa, nós temos a previsão no caput do artigo 49. Esse artigo 49 diz que será aplicado um mínimo de 10 dias multa e o máximo de 360 dias multa. Esse é o caput, esta é a primeira fase do dia multa. Para encontrar esta quantidade de dias multa, a gente não pode esquecer, por exemplo, que o legislador desvinculou a multa lá da gravidade do crime, lá do tipo penal.
não tem mais lá. É separado aqui. Mas essa gravidade também não pode ser de todo desprezada. Ela não é a mais importante, ela é secundária, mas também deve ser considerada. E é nesta fase de encontrar a quantidade de dias multa que o juiz deverá examinar as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes, as casos de aumento e diminuição se tiver. Nesse exame, pegamos quase tudo praticamente lá do artigo 68 para a primeira fase, só para encontrar a quantidade de multa, de dias multa entre 10 e 360. Pois bem, sem examinar, nesse momento, se é pobre, se é rico, se pode, se não pode, se tem dinheiro, não tem para pagar. Pois bem, no exame dessa quantidade, dessas circunstâncias, fixa entre 10 e 360. Vamos imaginar, professor, digamos, um indivíduo, um empresário rico, poder aquisitivo, que vai corromper um dos poderes aí. É um cara poderoso, o crime é grave, nós temos um universo de 10 a 360. Para simplificar o cálculo para os alunos, vamos imaginar que a gente aplique 100 dias multa. 100 dias multa. Porque é uma corrupção, um crime grave. Podia ser 200, poderia, dependendo das circunstâncias do crime, a gravidade, enfim. Bom, então, a primeira fase, 100 dias multa. Encontrado nessa primeira fase a quantidade de dias multa, nós passamos para a segunda fase, que é o valor do dia multa, que está previsto no parágrafo único, parágrafo 1º desse artigo 49. E o valor do dia multa, aqui eu vou ter que examinar, esquece a gravidade do crime, as agravantes e atenuantes, as causas de aumento, tudo isso fica de fora. Já foi valorado na primeira fase para encontrar a quantidade de dias multa. Agora só interessa o poder aquisitivo, a capacidade de pagamento, condição econômica do infrator, né? Que é para a gente aplicar adequadamente. Então, nessas circunstâncias, quando a gente falou, bom, é um empresário poderoso, rico, tem dinheiro, tem grana, etc. Pois bem, então vamos ter que aumentar, aplicar essa pena no limite. Esse parágrafo único, estou com você, o único na cabeça, que diz que se aplica a multa desse parágrafo primeiro, é de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. Esse é o limite do dia multa previsto no parágrafo 1º do artigo 49. Ora, então o limite máximo previsto para a aplicação do valor do dia multa é 5 salários mínimos. Então, para esse caso, cada empresário poderoso pode aplicar 5 salários mínimos no dia multa. Como nessa segunda fase, encerra assim. Como nós temos 100 dias multa, no exemplo hipotético aqui, aplicando 5 salários mínimos, nós tiramos 500 salários mínimos. Convenhamos que é uma bela pena de multa. Mas o cidadão é rico, poderoso, grave, e tem a terceira fase do sistema dias-multa. Está previsto lá no artigo 60, parágrafo 1º. Aquele artigo diz mais ou menos o seguinte: se mesmo aplicado no máximo 5 dias, 5 salários mínimos, o dia multa, o julgador considerar insuficiente, ele poderá elevar até o triplo. Ele não diz que tem que triplicar. Poderá elevar até 100%, até 200%, até 50%, 20%, poderá chegar até o triplo. Imaginando a hipótese aqui, professor, de alguém poderoso, grande, crime grave, tem condições, não vai faltar para a família, nem tal assim, nós podemos elevar até o triplo. Poderíamos triplicar simplesmente. Mas nesse caso, vamos combinar, vamos triplicar. Então, se triplica. Então, aqui nessa terceira fase, a gente eleva o valor do dia multa, do 100 dia multa, não há mais espaço para falar em dias multa, aumento de dias multa, não existe. Não tem no Código Penal. Tem algumas leis extravagantes que podem fazer diferente. No Código Penal, não tem. Pois bem, então já eleva até o triplo, são 15 salários mínimos. 100 dias multa passa a ser 1.500 salários mínimos. Que é poderosa. Convenhamos que é uma senhora multa para aplicar. Então, dessa é uma forma que a gente sustenta, demonstra, está no tratado, de aplicar a pena de multa. O sistema dias multa, que não tem nada a ver com o sistema lá de aplicação da pena de prisão.
usando os outros recursos previstos no Código. O pessoal não descobriu, mas está ali no Código Penal. Está lá. Então, a gente sustenta que se faz a dosimetria da pena de multa dessa forma. Eu passei do limite, passei do tempo previsto, não me perdi. Então, me coloco à disposição ainda alguns minutos para responder a pergunta de vocês, dos alunos de vocês, enfim, que quiserem, estou à disposição. De forma alguma, professor. O espaço é todo seu. Eu vou aproveitar e apresentar o meu colega de Ministério Público, e aqui o coordenador da pós, o doutor Gleibson Rezende, que está aqui. Não sei se o senhor consegue ver ele na tela. Está aparecendo um pedacinho dele ali. Tudo bem? Ah, perfeito. Sou quase empregado dele já, rapaz. Estou ouvindo bem. Tudo bem, Jairson? Não estou ouvindo ele. Gente, a gente não está conseguindo Estava sem microfone. Isso. É uma honra, professor, ter o senhor aqui com a gente, viu? É um prazer. Uma honra sem tamanho. Sabe, já tivemos embates juntos aí, graças a Deus. Palestra, o senhor sabe da minha admiração pelo senhor. A recíproca é verdadeira, Jairson. E professor... Fala um pouquinho mais alto, o teu som está um pouquinho baixo. Eu, enquanto professor universitário, enquanto professor de curso de pós-graduação, sempre indiquei seus livros, foi sempre a minha obra de primeira linha, né? Obrigado. Porque eu acho que a sua obra é uma obra centrada, ela é uma obra sem firulas e sem invencionices, que a gente vê por aí, e que trata o direito penal de uma maneira objetiva. Isso, para mim, é muito importante, eu gosto de passar isso para os meus alunos. Inclusive, o que o senhor está dizendo hoje aqui, eu já quero me adiantar e fazer algumas perguntas, que é uma das dúvidas. Tem um barulho aqui que eu não sei o que é, deixa eu ver aqui. Tá um pouco. Tá fazendo um barulho aqui estranho, mas vamos lá. Nós já, uma certa feita a gente conversamos, e até uma pergunta de um aluno aqui, eu vou repetir, vou pegar o nome dele aqui, só me dá um minutinho, professor. A Ellen está perguntando se o senhor concorda com o entendimento de que agravantes e atenuantes não podem ir além ou aquém dos limites da pena, ou deveria considerá-lo. Esse foi um assunto que nós conversamos uma vez na Universidade Federal de Goiás, eu fazia uma palestra, e foi lá, né? Tem o posicionamento lá do STJ, e disse que não, tem que ficar ali nos limites mínimos e máximos. E eu me posicionei à época, o senhor disse, esse também é o meu posicionamento. Ou seja, além, né, principalmente a quem, é possível, no meu entendimento, e eu vi que é o do senhor agora também, estou até respondendo a Ellen, por conta de respeito a vamos dizer assim, um preceito maior, que é o princípio da culpabilidade, né, que é a baliza da pena é a culpabilidade. E esse posicionamento do senhor, eu queria que o senhor expusesse aqui para a Ellen de novo, é um posicionamento minoritário, que é também o posicionamento do professor Zaffaroni, e eu conversei com ele sobre isso também, e é uma coisa mais lógica, porque senão eu não teria sempre, não é? A lei não se refere sempre. Outro posicionamento, que aí é curiosidade minha, professor, já é minha pergunta, a pena de multa, ela não pode ser transformada em pena privativa de liberdade, de forma direta ou de forma indireta. Por que eu pergunto? Uma das causas de regressão é a frustração do pagamento da multa aplicada no regime aberto. Essa regressão, esse mandar para um regime mais rigoroso, porque não se pagou a multa podendo, não feriria a Lei 9.268? Qual que é o entendimento do senhor? Muito bom, Jairson. Acho que a gente se encontrou na Universidade Federal de Goiás. Foi? Isso. Fiz uma palestra lá, né? Exatamente. Não me lembro o que foi, enfim. Mas eu me lembro muito bem, né? Nós conversamos, inclusive, né? Exatamente. Me convidou, inclusive, para dar aula. A palestra era algo nesse sentido. O senhor falava sobre penas também, sobre execução. A palestra era sobre execução, salvo engano. Uhum. Veja bem, acontece o seguinte, a gente tem dificuldades muito grandes, na verdade, na formação jurídica dos nossos alunos, da juventude. Isso vem já há algumas décadas.
umas 3, 4 pelo menos. Aí. E a formação vem incompleta. Por exemplo, se forem olhar e pesquisar, vão verificar que era diferente o Código de 1940 nesse aspecto aqui. E tinha um dispositivo lá que não foi repetido cá. Entende? Hoje, com a reforma penal de 84, não há nenhuma razão, nenhuma limitação você impedir, proibir, por algum caso, que essa pena venha abaixo do mínimo legal. Eu acho que faço uma crítica até contundente no STJ, chegou a simular essa impossibilidade. Quer dizer, de um modo geral, e eu gosto muito do STJ, eu trabalho bastante lá, eu gosto muito dos ministros, divergimos bastante em algumas coisas, mas eu digo assim, quando o STJ percebe que ele não tem razão, que está mal fundamentado, não tem, ele simula. E isso não é a primeira vez. Lembra da arma de brinquedo? Lembra da arma de brinquedo? Eu diria assim, o que é arma de brinquedo? Brinquedo. Todo mundo sabe. Se você perguntar para qualquer criança, vai perguntar o que é arma de brinquedo. Brinquedo, tio. Todo mundo sabe, só o STJ não sabe. Mas depois eles simularam. Eu conversei com o ministro Fischer, que é uma pessoa muito bacana, para mim um dos maiores penalistas que tem, assim. Digo, ministro, mas que vergonha, você disse, mas pensa bem. E sabe que você tem razão? Mas claro que tem. Conversa com seus pares, é vergonhoso isso. Que a arma de brinquedo sirva para dar a força da intimidação do roubo, notificação do roubo, perfeito. Aí, perfeito. Agora, não tem aquele condão, aquela força para qualificar o crime, que tem um outro sentido, né? Que é diferente. Não pode trazer isso. Pois bem, mas assim, então, nessa sensação, nessa tipificação aqui, nessa previsão legal, então, esse pessoal não estudou. Dá uma comparada, mas está no nosso tratado, né? Dá uma olhada lá, verifica o código anterior, como é que era, qual era a previsão, porque não podia. Então, eu não tenho nenhuma razão em mais. Nós temos uma outra dificuldade, que é um golpe no cidadão. Por quê? Bom, então, eu tenho a pena base, daí as agravantes e atenuantes, depois vem as causas de aumento e diminuição. Olha, na pena base, eu pego aqui, eu tenho uma atenuante, eu não posso baixar do mínimo. Mas depois tu leva lá para cima. Como é que pode? Então, até por coerência, você precisa, não pode impedir que esse cálculo venha abaixo depois. Nós temos uma coisa maior, que não é simplesmente, vou dar uma interpretação sistemática. Falando de interpretação sistemática, dá uma olhada no habeas corpus que estiveram esses dias aí, e diz que vão fazer uma interpretação sistemática e equiparar acordo condenatório com confirmatório. Isso não é interpretação sistemática. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa ridícula. Isso aí, na verdade, é uma interpretação extensiva. Uma coisa que não pode fazer. Na verdade, é mais do que isso. Na verdade, é uma analogia. Ele está colmatando uma fase que não existe, pegando uma impressão que não foi colocada. Se o legislador quisesse, ele teria dito. Acordo condenatório é uma coisa e o acordo confirmatório é outro. Então, eu examino isso em outra situação. Então, aqui vem a mesma coisa para mim. Eu tenho que partir do princípio também, vou dizer o velho legislador, os intérpretes, os hermeneutas, tem uma coisa aqui no meu dedo. Bom, viu? Então, o que acontece? Nós temos, como diz a lei, não tem palavras inúteis. Não tem palavra de excesso. Na verdade, o legislador hoje tem um monte de excesso. Pegar a alteração do parágrafo da pena lá do estelionato, lá daquele parágrafo purinho, a gente está cheio de palavras inúteis lá. Mas, enfim, então, às vezes, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E enrola. Ora, esse sempre, o legislador sabe o que quer dizer, sabe o significado, sabe que no cálculo da pena vem a pena, e primeiro vem as atenuantes e agravantes. Estão ali no primeiro momento. Como é que eu vou retirar o legislador e dizer assim, sempre atenua, e quando chega na hora, não posso fazer porque a pena vai ficar abaixo do mínimo legal? Isso não existe, né? Então, aquela súmula do STJ, que eu devido ao respeito, né? É uma daquelas hipóteses, quando ele percebe que não tem jeito, que não está tudo errado, ele vem isso faz uma súmula. Por quê? Porque é o poder que tem. Mas, enfim, tecnicamente, você tem que dar essa demonstração e dizer as razões que você estabelece, porque eu não posso ler diferente, eu não posso ler acordo confirmatório por condenatório. O legislador, se quisesse, teria dito, e condenação só existe uma vez,
E ele é confirmatório porque antes já existe uma causa interruptiva da prisão, que é a sentença condenatória. Então, não pode querer transformar aquilo em igualar. A mesma coisa que, quando eu tenho dito que sempre aumento a pena e que sempre diminui a pena, eu tenho que saber que o legislador sabia o que estava dizendo. E na dosimetria da pena, eu começo primeiro com os atenuantes e agravantes, né? Então, eu vejo contigo naquele argumento que essa interpretação não pode prevalecer em cima das garantias fundamentais do direito penal, das garantias condicionais que eu tenho. Eu não posso fazer um jeitinho para mitigar, para evitar, para piorar a situação do acusado. Se eu tenho uma circunstância que diz que sempre atenua a pena, eu tenho que aplicar essa atenuação. Eu não posso dizer que eu vou dar uma interpretação sistemática para excluir. Eu não posso interpretar contrário àquilo que está escrito no texto legal. Eu só admito a interpretação sistemática quando a interpretação literal, gramatical, etc., não permitiu a tua interpretação adequada. Qual é a outra pergunta que você falou? Tua mesmo? Não estou ouvindo. Estava fechado o microfone aqui. A outra pergunta, deixa eu chegar perto aqui. A outra pergunta é a interferência da pena de multa na pena de prisão, quando dá regressão de regime no regime aberto, quando o condenado, né, o reeducando, frustra o pagamento da pena de multa e, em razão disso, o Código permite que haja regressão de regime. Né? Intencionalmente, frustra intencionalmente porque não tem condição de pagar. Intencionalmente. A pergunta é no intencionalmente. Frustrou intencionalmente o pagamento da multa, regressão para o fechado. Não estaria aí também, de uma forma indireta, essa é uma curiosidade que eu quero saber a opinião do senhor, não estaria de forma indireta a pena de multa sendo convertida em uma prisão, uma privação de liberdade? Não haveria aí uma burla da Lei 9.268 com essa previsão de regressão? Eu acho que há. Veja o seguinte, porque eles estão criando problemas, agora, inclusive lá de funcionário público, ou de tipo de crime, também proibir a progressão, sem fazer o pagamento antes, não pagar, ele não pode evoluir. Veja o seguinte, eu acho que são coisas diferentes. A pena de prisão é uma coisa, tem um sentido, tem um significado, tem um fundamento. E a pena pecuniária é outra. Eu não posso usar a pena pecuniária como causa para agravar a liberdade do indivíduo. Então, esse aspecto econômico, esse tipo de sanção, não pode interferir na pena de prisão. A pena de prisão não pode usar a pena de multa para agravar a situação do réu. Não pode piorar. O Estado tem mecanismos para cobrar a multa de quem pode pagar. Não é na progressão, na regressão ou na colocação abaixo do permitido, do previsto no tipo penal, que eu vou compensar esse andamento. Eu acho que é incondicional. Eu acho que tem que sustentar a incondicionalidade, porque eu não posso usar de artimanha, trazer a previsão, impedir que o cidadão, depois de ter cumprido os requisitos da progressão do regime, para impedir que ele vá, porque ele vai ter um débito de pecuniário com o Estado. O Estado tem seus mecanismos para cobrir, para cobrar, para executar, para resolver essa questão pecuniária. Eu não sou promotor, mas eu fui promotor da vara de execução, falei antes, foi um ano, quase morri lá, né, com um colega já falecido, né, fora de trabalhar. Então, você, quando trabalha na vara de execução, você sente o drama, sente a dificuldade, sente o problema. E quem é promotor de vara de execução e quem é juiz da vara de execução são diferenciados. Jamais poderá ser um promotor do júri, por exemplo. Jamais poderá ser o juiz do tribunal do júri. E, normalmente, as comarcas do interior, pelo menos no meu estado, o juiz da vara do júri é o mesmo juiz da execução. A mentalidade, a cabeça do promotor de justiça que trabalha no júri é guerra. É um peleia total. É crime contra a vida. E não tem como ser diferente, né? Então, ele tem uma formação completamente diferente. Já aquele cidadão que for trabalhar na vara de execução, ele tem, já foi a condenação. O processo já acabou agora. O drama da prisão você não pode esquecer. É outra condição, é uma outra situação. O juiz da vara de execução e o promotor da vara de execução tem que ter um sentimento humanitário, tem que conhecer esse drama, conhecer essa dificuldade, tem que fiscalizar a execução,
fiscalizar o sistema penitenciário, verificar como ele está, então, progredir. Então, são coisas incompatíveis. E eu não consigo imaginar que eu tenha, assim, legitimamente que agravar a liberdade do indivíduo por questões pecuniárias. Essa não é a forma. O Estado não pode fazer uso desses mecanismos para cobrar, para fazer pagar. Eu acho que tem execução da pena de multa, tem a forma de cobrança, tem forma de exigir que o cidadão que tem bens, ele vai a penhora, enfim, tem N mecanismo, né? O que não pode é simplesmente negar um direito do cidadão porque ele tem um débito tributário, penal, seja de pecuniário, né? Então, eu quero contigo. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, que essa disposição que nós temos hoje aí, ainda em vigor, que permite a regressão, ela nada mais é do que a prisão por dívida. Que é inconstitucional. Não prisão por dívida, que é o Pacto São José da Costa Rica proíbe, nós não temos mais essa possibilidade, salvo no caso aqui ainda, que resta na questão da pensão alimentícia, mas nessa hipótese, se você for olhar de forma bem atenta, eu tenho uma prisão por dívida, uma dívida de multa, que é proibida pela 9.268. Tá? Ainda persistindo essa possibilidade de agravação, indo para o fechado... Foi a finalidade. Né? Foi a finalidade da lei exatamente impedir a prisão por dívida. Foi esse o sentido da lei. Essa é a finalidade da lei de 1262. Mas tu sabe que tem uma coisa, por exemplo, que as pessoas não enxergam. Essa, para mim, é uma das chamadas cegueiras deliberadas, né? Porque, ainda que tenham mais um alcance para ver, para constatar, para perceber isso, interpretam mal. Faz questão de não interpretar, questão de não enxergar, que é a chamada cegueira deliberada, que é, fico invocando assim, digamos, o seu santo nome em vão. Mas eu concordo contigo, porque é decisivamente uma prisão por dívida. Você não pode agravar a situação, não pode coagir, não pode piorar a situação do condenado, porque ele não pagou uma multa. Essa multa não é essa forma de cobrar, não é essa forma de executar. A liberdade do cidadão não pode ser confundida com o monetário. Você não tem razão de ser. É o meu posicionamento também. Bom, eu não tenho mais perguntas aqui dos alunos não, professor. Você tem alguma pergunta, Luciano? Eu tenho uma curiosidade, professor. Se o senhor me permite, eu não posso escapar e deixar de perguntar qual que é a posição do senhor a respeito do 316, parágrafo único, que é a discussão de processo penal. Eu não posso fugir, não posso deixar de perguntar para o senhor, doutor. Sabes que ontem eu participei de uma live aí, pesadíssima, ADM, coisa assim, foi muito em cima disso. Sobre esse debate hoje do Supremo? Sim, exato. Repete um pouquinho a pergunta, bem. A posição do senhor a respeito da necessidade de renovação de ofício a cada 90 dias, o que o senhor achou da decisão do Marco Aurélio? Eu falei ontem a respeito disso, mas, cara, eu fui para o embate ontem na forca, porque eu fui convidado para participar de um site lá com outra pessoa, só que eu não sabia exatamente o que ele ia falar, né? Que é geral. Então, bom, não, eu estou aqui, vamos ver o que é. E era principalmente sobre isso, uma das coisas. Então, me pergunta exatamente, como é que está? Qual é a situação? Marco Aurélio errou o Fux, erraram os dois? Eu acho que erraram os dois. Enfim, não tem nenhuma coisa assim. Mas na minha avaliação, o Marco Aurélio poderia ter um desconfiômetro, podia ter mais. Digo, sabe uma coisa, a minha opinião? Que acontece o seguinte: o Marco Aurélio é o ministro mais previsível do Supremo Tribunal Federal. Você pode concordar, pode discordar, achar absurdo, achar ridículo, achar o que quiser. Só tem uma coisa: Marco Aurélio é previsível. Ele não inventa. Ele é o que ele é, sempre foi e sempre será. Olha, a imprensa teve assim, a audácia de fazer uma pesquisa e verificou que ele tem 70, 80, 69, 79, não lembro agora, decisões sobre a mesma iguais. Ele é
Assim, ele não quer saber a capa, como ele diz, não tem capa, para mim não me interessa. Ele vê o fato. E como tem uma previsão lá de ser revisada de 90 dias, né, é legal, ele enxergou isso como legal e decidiu. Então, para mim, o Marco Aurélio não surpreende, não surpreendeu e foi normal. Tem felicidade do cidadão fugir, né? Mas isso é consequência. Então, veja bem como é que ele enxerga a história. Eu acho que o Marco Aurélio, mas ele tinha que ter sensibilidade. O Marco Aurélio não liga para essas coisas. Ele tem uma objetividade. Eu pego o fato, isso aqui. É legal, atender, não atender, então eu vou dar liminar. E ele não vai muito além desse negócio. Então, eu digo, olha, eu acho que o Marco Aurélio foi o que o Marco Aurélio é. Ele é um cara sério, honesto, diz, enquanto eu estiver com essa toga aqui nas costas, pode desabar o teto, eu vou ser o mesmo. Ele é assim. Então, mas eu poderia ter não sei o que, sensibilidade, não tem que contar isso com ele, esse é o fato. Pois bem, por cima disso, tens um outro problema muito grave. O que errou? Lá o juiz errou porque ele realmente não fez a revisão, só que já tinha saído do juiz. Não estava mais com o juiz. O juiz tem os 90 dias e tem que fazer. Se não fizer, eu acho que cabe. Não nesse caso, mas eu acho que cabe, você tem que fazer. E não é automático, não é automática. Tanto não é automático que foi preciso um habeas corpus para dar. Então, ela não é automática, apenas é um dever. Se o juiz não fizer, agora o Supremo vai delimitar e não adianta, vai ser o que eles vão disserem, né? Pois bem, então eu tenho essa prisão para fazer. Não fez. Vai para o tribunal, não faz. O cara pediu, ele levou. Mas tinha sido negado, aliás, por um grande ministro, o Schettino. O Schettino é do Ministério Público, é um ministro extraordinário, uma cabeça privilegiada. Ele é um professor de processo. Então, é um dos melhores ministros aí do grupo criminal, da quinta e sexta turma. Grande ministro. Né? E o Schettino negou. Pois bem, então, na minha avaliação, nada além do normal está. Daí tem um problema. Daí vem o ministro e caça a liminar. Então, eles têm dito reiteradamente que o presidente do Supremo não é corregedor, não é superior de nenhum ministro. Ele é apenas o coordenador do grupo. Assim. Não tem esse poder. E, eventualmente, eu me lembro o Marco Aurélio, que sofreu agora, lá atrás, 2 anos, me lembro, o Gilmar Mendes também foi, deve ter sido o Toffoli que deu a soma liminar. Então, é uma coisa muito ruim que os ministros fiquem disputando esse tipo de espaço e um dá liminar, outro caça liminar, fica por ali. No caso, ele diz, o que você acha? Eu acho que vai ser reconsiderado. A turma, o pleno vai acompanhar a decisão do Fux, é normal que seja, ainda teve uma repercussão muito grande. O sujeito fugiu, né? Foi embora. Então, isso está dentro do padrão. Eu achei que eles iam questionar mais hoje a respeito desse direito dos ministros não ter patrão, não ter chefe, não ter superior, coisa assim. Todo mundo tocou, mas pegaram mais ou menos leve. Eu não sei como é que vem o Marco Aurélio lá. Acho que vai bater bastante. Não sei. Então, os dois erraram. Digo, olha, de fora é mais fácil falar. A verdade é que o Marco Aurélio ele se errou como erra muitas vezes, como todos eles erram, na verdade. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é Deus, todo mundo erra e depende também muito da ótica. Na minha ótica, acho que mas deveria ser mais prudente? Possivelmente deveria, possível. Mas o Marco Aurélio não saiu fora da caixinha. É o Marco Aurélio. E o que acontece? Na minha visão, disse ontem, vão caçar a liminar, até pelas consequências que ficou. E o que aconteceu? Que provavelmente com a ocorrência, eu, no lugar do Marco Aurélio, se fosse, não sou, não tenho minha pretensão de ser, daria a sustentação, daria a bronca que ele vai dar, ele vai bater muito, e vai dizer o que ele sempre diz, uma coisa. Mas eu diria também tudo que ele vai dizer, ele diria mais um parágrafo. Agora, então, isso não pode, está errado, tudo bem, teve uma consequência, é a minha linha. Agora vou dar a minha decisão, não porque eu estivesse errado, não porque eu não poderia ter feito, que eu fiz e vou fazer e farei enquanto estiver aqui, como ele diz. Agora, acho que ele seria a grandeza também dizer, olha, considerando a consequência que houve nessa circunstância,
eu também acompanho para caçar, suspender, coisa assim. Depois de dar a bronca, né, quero manter aquela independência que eles querem muito. E sabe por que não funciona? Porque eles não são suficientemente inteligentes, embora sejam muito inteligentes, tem que fazer mais. Porque se você não permitir, se eles todos não permitirem que o presidente banque o corregedor e tenha a liminar, eles teriam vantagem, porque cada um deles só tem uma oportunidade de ficar 2 anos de presidente. O resto da carreira, normalmente, estão embaixo. Ou seja, estão levando cassação de liminar. Então, para o poder, seria importante que o presidente não pudesse cassar. Antecipa, marca o julgamento, como fez para hoje. Por exemplo, ficaram hoje o dia inteiro para 3 ou 4, apenas para liminar. Não, já está o julgamento já está definido. Por que ocupar a pauta outro dia? Então, amanhã eles vão continuar. Começa a Carmen Lúcia falando, né? Eu, na minha sala de trabalho aqui no escritório, eu tenho uma televisão na minha frente. Eu estou com a Globo News ligado o dia inteiro. E quando tem o julgamento supremo, eu passo ali para o Supremo. Claro, muitas vezes eu não estou prestando atenção, eu estou vendo, mas está ali quando tem coisa que me interessa para a gente ver, acompanhar algumas coisas dessas. Mas eu falei ontem bastante sobre isso. O clima era diferente, precisava, né? Podia, mas é ruim para a instituição, é ruim para o poder. Eu acho que a televisão fez muito mal para o Supremo Tribunal Federal. Você não pode passar o dia inteiro o cara lendo um voto. Você não pode passar julgamento, um processo só. E isso só ocorre por causa da televisão. Não abre mão disso. Então, eu acho, e mais do que isso, toda a sociedade sabe, conhece o nome de todos os ministros, conhece, identifica o ministro, inclusive para o mal, para agredir, para ofender, para denegrir a honra, para atacar, coisa. Então, eu tenho a impressão que a televisão é as vaidades, né? A fogueira das vaidades. Todo mundo quer aparecer um pouco mais. Então, não abre mão disso. Eu acho que o Supremo foi ruim, foi mal, foi... Claro, tem uma vantagem, que você sabe o que está acontecendo por ali, mas tem uma parte que é administrativa, né? Então, a parte administrativa continua assim, isolada. Mas é problemático. Eu acho que a televisão fez mal para o Supremo, fez mal para a Justiça, fez mal para a instituição. É uma coisa... E, de repente, eles julgaram aí, outro dia, 3 mil processos. Julgaram? Quando foi feito isso? Como é que se fundamentou isso? Não tem. Então, essas coisas, o Fux disse assim, o Supremo Tribunal que mais julga no mundo. Nós julgamos 35 mil processos. Como assim, cara pai? É verdade? Foi dito. Vocês acreditam nisso? É possível julgar 35 mil processos? Não tem como, né? Não tem como. Então, essa situação é ruim, mas é a nossa instituição e a gente tem que se curvar a ela, tem que respeitar, e eu respeito bastante. Brigo, disputo, reclamo, escrevo, falo, sustento. Um dia um ministro ficou muito chateado comigo, muito chateado. De uma hora ele disse assim, ele pensa que só ele sabe direito penal. Não foi ele que disse, ele pensa que aqui ninguém sabe direito penal. Eu estava fazendo sustentação oral, peguei, foi batido. E um ministro que gosta muito de mim, passou uns 2 meses, depois ele voltou às boas comigo. Na verdade, estava questionando a dosimetria da pena. Por quê? Tem, por exemplo, um peculato, por exemplo. Você tem a conduta, né? O dinheiro, o valor, funcionário público tem um crime grave. A pena já é grave. Daí você vai avaliar nas circunstâncias judiciais, criminais, você agrava pelas circunstâncias do funcionário público. Depois tem uma causa de aumento em funcionário público. Depois, puxa, então você fica somatizando a mesma circunstância de ser funcionário público. E daí eu mostrei isso, né? E foi que eu mostrei isso, ele era o relator, daí estava bravo assim, ele está tratando a gente como se ninguém soubesse direito penal aqui. E eu insisti que a dosimetria estava aí. Era o Marco Rélio, que é muito meu amigo, gosto muito dele. Ele estava falando assim, ele pensa só que aqui ninguém sabe direito penal. Mas ele valorou 3 vezes a condição de funcionário público para agravar a situação. Eu estou mostrando que tem mais um agravante em cima do próprio tipo penal, né? Tem mais um agravante. Se for funcionário público, que era um crime de licitação.
Era o artigo 89. Pô, perdeu, ganhei esse crime, ganhei. Então, o Supremo, é a primeira vez que acontece, que uma turma condenar por 3-2 um réu e o plenário absolver o mesmo réu, condenado por uma das turmas. Assim. Foi a primeira vez na história do Supremo que aconteceu. Era uma deputada. Bom, o que acontece? Diz, então, tu tens uma hipótese que eu consegui 10 votos. 10 votos. Menos o dele, que é o relator, porque os outros dois que tinham, os outros 3 que tinham acompanhado, eles vieram nos embargos infringentes e absolveram também, né? Mas aí eu me dei mal, realmente, que eu assisti muito aquilo ali, ele ficou furioso comigo. Mas depois de uns 2 meses, ele ficou. Eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. Ele ficou, nem me cumprimentava. Passou umas 2 vezes por mim, nem olhou para o lado que eu estava, né? Mas às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Faz parte, né? Faz parte. Pessoal, eu tenho um outro compromisso, e eu peço desculpa pelo afogadilho, e eu me esqueci que eu tinha hoje, ainda ontem falaram comigo, acho que o Danilo falou, eu estava envolvido com outra coisa, depois de 5 horas, me manda uma mensagem, o menino ali, ih, rapaz, eu esqueci que eu tinha. Não me lembrava. Mas estava agendado. Mas esse tempo... Prazer, Luciano, prazer, Gabson. Eu digo, eu sou quase teu funcionário, né? Qualquer dia eu entro na justiça aí do trabalho reclamando meus horários. É um prazer muito grande ter o senhor aqui, professor. A casa é do senhor. Nós ainda temos que fazer aquele lançamento da sua nova edição do livro aqui. Vamos agendar, hein? Já falei para os alunos, estão me cobrando aqui. Assim que a pandemia permitir, a gente marca. Vamos ver se conversa com eles para a gente fazer o ano que vem. E sim, o que acontece, Jefferson, eu peguei e desenvolvi, acontece que eu fiz um livrinho sobre reforma penal. Eu pegar só a parte alterada, ficou com uns 300 páginas, né? Tinha ficado pronto, eu disse, não dá, não quero publicar. Não, mas a gente vai botar para o fecho dia 5 de agosto. Não aceito. Não, está pronto, não está pronto. Eu escrevi em 15 dias, eu não pude refletir. Eu só escrevia, não refletia, agora eu refleti. Me dá para cá. A gente vai publicar, eu não autorizo. Essa raiva, editora. Daí me devolveram, muito chateado, me devolveram o livro. Eu peguei e desenvolvi, agora está de volta, agora você pode publicar quando vocês quiserem. Então, quando a gente fazer um lançamento desse livro, hein, a gente combina. Maravilha, combinado. Vamos falando e a gente marca a data assim que possível, que a pandemia permitir. E a gente faz o ano que vem. Quero agradecer muito. Muito obrigado. Deixa eu te dizer, Gabson, uma coisa para você não ficar mal acostumado. Eu não leciono, não dou aula em pós-graduação lá do Censo. Há muitos anos. O senhor me disse. Ei? Eu já te disse isso. A gente tinha conversado já sobre isso. Não, é uma palestra inaugural, uma palestra eu estou dentro. E a gente vai marcar essa data, então, para o lançamento do livro do senhor aqui. Será um prazer muito grande. Muito obrigado, professor, por ter nos presenteado. Eu gosto muito de vocês, gosto muito daí. Eu sei, porque como eu sou do Ministério Público, mas eu sou muito crítico, né? Então, muita gente, a maioria do Ministério Público, não gosta de mim, né? Não gosta das minhas ideias, não gosta do que eu escrevo, nem coisa. Eu estou aposentado há 25 anos, né? E esses tempos, uns 5, 6 anos atrás, um cidadão mandou perguntar alguma coisa a meu respeito, queria saber de mim, os problemas pessoais que ele queria saber da minha vida. Ele perguntou ao presidente da Associação do Ministério Público, uns 5 anos atrás, como é que a César Bittencourt? A informação dele, coisa assim, sou colega, sou fulano, assim, coisa. Ele diz, olha, professor, o negócio é o seguinte, ele realmente foi procurador de justiça, diretor da escola aqui, não tem nada contra ele, tem absolutamente nada, não tem nenhum sentido. Só tem um problema. Qual é o problema? Ele pensa que tem um rei na barriga. E o pior, e esse menino não me conhece, eu também não conheço. Né? Veja a lenda, né? Isso é a lenda. Fica, né? A história. Eu quero aproveitar aqui o momento aqui, professor, e convidar os nossos alunos, e o Luciano também, no sábado, na sexta e no sábado, nós teremos os alunos estão nos ouvindo, rapaz. Esqueci que os alunos estão nos ouvindo, achei que a gente estava numa conversa particular. Eu estou aqui
Quero convidar nossos alunos aqui para sexta e sábado nós tratarmos de 4 assuntos interessantes, vai estar aberto para o público também. A gente vai falar sobre investigação defensiva, a gente vai falar sobre o PIC, do professor Luciano, quem vai tratar sobre o PIC. Ótimo. Nós vamos trabalhar inquérito policial e princípios no processo penal com o professor Danilo. Fica o convite para todo mundo, tá? Para 19 horas de sexta-feira vai estar aberto aqui também para todo mundo assistir. E eu quero mais uma vez te agradecer, professor, por ter dispensado essas horas aqui com a gente. Foi um prazer muito grande. Um prazer. E sempre é uma festa. Prazer, uma satisfação. Desculpa se a gente exagerou alguma coisa por aí, né? E falando. E também eu tinha esquecido, porque a minha agenda, eu perdi a minha agenda, na verdade, mas agora não tive notado outra coisa. Que eu perdi, eu estava todo no computador, minhas palestras, minhas lives todas, umas 50 e poucas. Rapaz, e o Drive não abriu mais. Eu estou há mais de 2 meses, os caras não conseguem abrir. Não conseguem abrir. Então, a terceira casa especializada. Porque eles disseram que era o seguinte, era um Dell com 2 megas, né? Ele tinha 2. O meu técnico cuida aqui das pessoas, eu nunca vi. É o primeiro que eu vejo, eu nunca vi isso técnico. Nunca vi. Os caras não conseguem abrir. Ele disse que eles precisam encontrar um drive igual a ele. Eles conseguiram um de 2 tera, falei errado, 2 tera. Eles conseguiram, mas é diferente, não é da mesma série. E eu tenho tudo lá, rapaz. Tem uma vida inteira, tá naquele computador, né? Eu estou esperando. Não desanimei, não posso desanimar. Um abraço. Obrigado, obrigado, Luciano. Prazer, satisfação. Obrigado aos alunos. Desculpe, eu fiquei falando sem me dar conta que a gente estava com os alunos ao vivo aí. Achei que era só nós aqui. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, professor. Até qualquer hora. Tchau. Tchau, tchau.